Vamos então começar comemoração aos mortos funerais. Nós estamos na questão 320. Os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que o amaram na terra, né? A questão, as lembranças, né? A saudade daqueles que ficaram aqui, eles são sensíveis a esses sentimentos? É isso que o Kardec está perguntando. Muito, olha a resposta, muito mais do que podeis imaginar. Essa saudade aumenta a sua felicidade caso estejam felizes. Se estão infelizes, ela é um lenitivo. Então, se eles estão bem, se eles estão felizes, eles sentindo a saudade, não a cobrança, não o pesar, não aquele chororô, aquela dor, Não, isso vai fazer com que eles sofram e vai fazer com que eles fiquem, digamos assim, com vontade de vir, de querer ajudar, de querer consolar. Isso atrapalha o desenvolvimento deles. Mas a saudade boa, aquela se lembrando das coisas boas, fazendo orações. As orações chegam como buquê de flores aos nossos entes queridos desencarnados. Então é importante que a gente entenda que se eles estão bem, eles vão ficar felizes também, porque eles sentem saudade. Eles vão ficar felizes de nós estarmos com saudade deles, lembrando as coisas boas. E se eles estão tristes, se eles estão infelizes, se eles estão numa condição mais difícil, eles vão sentir um lenitivo, eles vão sentir um bálsamo daquelas lembranças boas, daquele carinho, principalmente das orações. Perdão. Como eu disse, as orações chegam como ramalhete de flores. Nós vemos nesse último livro do Divaldo, Rumo à Transição Planetária, quando ele entra na UTI, né, o Manuel Filomeno, quando ele entra na UTI, ele vê aquela frequência, aquela energia como se fosse uma música e vai caindo sobre aqueles doentes que estão ali na UTI entubados de Covid. E o mentor coloca para ele que são as orações, que chegam como bálsamos para aliviar, para tranquilizar. Ele coloca ali aqueles irmãos que estão naquele sofrimento por causa da respiração, estão, né, em coma ali induzido, eles se acalmam, se tranquilizam recebendo essas orações. Acontece a mesma coisa com os nossos irmãos desencarnados. O dia da comemoração dos mortos, né, que nós estamos falando do dia de finados, né? O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar aqueles que irão orar por eles sobre os seus despojos? Resposta: os espíritos vêm ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como em todos os outros. O que o desencarnado sente é o nosso carinho, ele sente o nosso pensamento, ele sente a nossa dor, o nosso sofrimento também, se nós estivermos nessa situação. Mas a questão de ter um dia, isso não faz diferença para o plano espiritual. O que faz diferença é o sentimento. Então, aquela pessoa que naquele dia está pensando, ela vai sentir a oração, vai sentir a lembrança, vai sentir aquelas emissões de carinho, de saudade dos entes queridos, né? Como faz parte da nossa fé raciocinada, da nossa fé com base, do nosso conhecimento, as bases, como as coisas acontecem, isso não nos dá o direito de, digamos assim, criticar a crença dos outros. Se as pessoas se sentem bem indo no cemitério no dia de finados, é um sentimento que elas têm. Se elas têm uma paz porque estão ali orando pelos seus entes queridos, se for sincera a oração, porque o que importa é a oração, os entes queridos vão receber como buquê de flores essas orações. Não importa se essa oração está sendo feita em casa, na igreja, no cemitério, não importa o lugar. O que importa é o sentimento, o que importa é a oração. E nós temos que respeitar a crença e o sentimento das outras pessoas. Mesmo encarnadas e desencarnadas, porque tem pessoas desencarnadas que levam essas ideias, né? Essas, às vezes arraigadas, esses sentimentos
dessas datas, aqueles que são católicos muito presentes nas igrejas, nas missas, nas datas, eles levam para o plano espiritual algumas dessas ideias e alguns desses sentimentos. Então, aqueles que estão orando por eles, se eles estão bem, estão felizes com as orações e sentindo essas orações. Se eles não estão bem, eles estão recebendo essas orações como bálsamos, como calmantes, como lenitivos para suas dores. O Kardec continua aqui, na mesma pergunta. Para eles, para os desencarnados, esse dia é um encontro junto às sepulturas, uma questão até interessante que o Kardec coloca. Nesse dia, eles ali estão em maior número porque há mais pessoas que os chamam, mas cada um deles vem apenas por seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Então, aqueles que vão por aqueles que os estão chamando, vão por aqueles que estão pensando neles sinceramente, vão com aqueles que estão pensando, emanando carinho, eles sentem o chamado. Então, esses espíritos vão até lá, onde aqueles que os estão chamando estão. Aqueles que estão ali por obrigação, são indiferentes, vão porque, não, eu tenho que ir, senão minha mãe vai dar bronca, minha tia vai reclamar. Ninguém. A questão é o sentimento, a questão é a oração, a questão é o amor, é a frequência, a sintonia que nós estamos emanando. Continua dentro da mesma pergunta, aquela era a, agora é a B. Sob que forma comparecem e como poderíamos vê-los se pudessem tornar-se visíveis? Eles respondem, sob a forma que eram conhecidos em vida. Então eles vêm na forma que aqueles que estão orando por eles, naqueles que estão com saudade, se lembram deles. Então é naquela forma que se tiver um clarividente ali, ou se aquela pessoa tiver condições, for clarividente e puder ver o espírito que está ali, ele vai ver aquele espírito naquela forma que ele se lembra dele. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, vêm apesar disso? Sentem desgosto por não ver nenhum amigo lembrar-se deles? Olha a resposta. Eles são sempre muito diretos, Os espíritos, a egrégora do espírito de verdade que responde às perguntas para o Kardec. Que lhes importa a terra? A vida verdadeira é no plano espiritual. O que importa a terra? O que importa as coisas da terra, se aqui é uma ilusão, se aqui nós vivemos uma vida virtual? É uma vida virtual, porque tudo aqui é uma ilusão, tudo aqui é formado pelos nossos pensamentos, que nós materializamos. Então, o que importa? Que lhes importa a terra? Encontram-se ligados a ela apenas pelo coração, pelos entes queridos, pelos familiares, pelos amores que aqui ficaram. Se no coração não há amor, nada mais há que prenda o espírito à terra. Em todo o universo, tem todo o universo para si. Nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos no universo, somos seres universais. Nós não temos que ficar ligados a um planeta. Nós estamos ligados por sentimento, por amor. Nós estamos ligados pelo carinho, pelo amor que nós sentimos aos nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados. Estejamos nós encarnados ou desencarnados, o amor não muda. Então, se hoje aqui eu sinto saudade do meu filho que está longe, aqueles que estão desencarnados também sentem saudades de nós encarnados que estamos longe, e vice-versa. Mas estamos todos a um passo do sentimento, a um passo do pensamento. Porque em desdobramento, durante o sono, nós nos encontramos encarnados e desencarnados. Então todos nós sonhamos, entre aspas, com aqueles que nós amamos. Quantas vezes eu converso com a minha mãe durante o sono? Quantas vezes eu converso com meu filho que está longe? Aí depois no dia seguinte eu mando um WhatsApp para ele, olha, você me contou isso, você me falou, não fica preocupado, não fica chateado. Aí depois ele coloca, poxa mãe, não tem como esconder as coisas. Não tem, porque o amor não tem distância, não tem
não tem limites, né, não tem barreiras de corpo nem de distância física. Aqueles que se amam se encontram em desdobramento, se encontram encarnados, se encontram quando estão desencarnados. Nós estamos sempre nos encontrando com aqueles que nós amamos. Então ele coloca aqui, né? A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? Eles respondem: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. A questão é pensar. É pensar nele, é mandar uma prece, é se lembrar carinhosamente. É o pensamento que vai mais rápido do que a luz até aquele no qual nós estamos pensando. Então, se a gente pega uma foto e lembra de alguém, ela vai sentir a nossa emoção, ela vai sentir o nosso pensamento. Se nós paramos e lembramos, como eu fiz agora, lembrei da minha mãe, com carinho, né, com alegria, ela vai sentir esse pensamento. No caso do meu filho também, mas a questão é, ele está atribulado, ele está trabalhando, ele está com a vida dele, porque ele está encarnado, está numa vibração e está dentro desse casulo, está dentro desse escafandro que limita tanto os nossos sentimentos, dificilmente ele vai captar. Mas à noite, todos nós libertos, fora desse corpo denso, nós temos mais facilidade para nos encontrarmos e para conversarmos com encarnados e com desencarnados. Então ele diz, a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É uma representação exterior desse sentimento. Essa que é a questão. O sentimento é que o espírito vai sentir lá do outro lado. O ir ao túmulo, levar flores, qualquer coisa do tipo, é uma representação exterior do sentimento que eu tenho. O que importa é o sentimento, o que importa é o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento que nós temos. Eu vos disse, o espírito responde, né? Recoloca, eu vos disse, que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a prece é dita de coração. Né? Então, a questão de se ir a um lugar é só um simbologismo, é só uma forma exterior. E nós vamos ver aqui, eu até tenho anotado que aqui nós temos na questão 664, que também fala da prece aos entes queridos, né? Aquelas pessoas que nós amamos. Quando eles colocam aqui, é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Essa é a pergunta do Kardec. E os espíritos respondem, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, porque ele está perguntando aqui se elas têm o poder de abrandar a justiça de Deus, né? Abrandar o sofrimento, abrandar o que aquele irmão está passando do outro lado. Eles colocam, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, né? A lei de Deus, elas são imutáveis. Mas a alma pela qual se ora sente o alívio, porque a prece é um testemunho de interesse de que se dá a alma, de que se dá aquele espírito que nós lembramos e que nós sentimos saudade. E porque o infeliz, é aquele que está precisando, aquele que está numa situação mais difícil, e porque o infeliz sempre é consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. E a resposta continua lá. Mas aqui é só um link, né, para nós entendermos a questão da prece, da importância da prece para aqueles que estão encarnados e para aqueles que estão desencarnados. Os espíritos das pessoas para as quais se erguem estátuas ou monumentos assistem a esses tipos de inaugurações e veem isso com prazer? Muitos comparecem se podem, mas são menos sensíveis às honrarias do que à lembrança. O que realmente toca, o que realmente faz dar importância é a lembrança, é o carinho, o sentimento. Se está tendo uma homenagem, ele pode até ver, ele pode até saber, pode até comparecer. Mas quanto mais elevado o espírito, mais desligado, desmaterializado ele está.
De onde pode vir em certas pessoas o desejo de serem enterradas num determinado lugar mais do que em outro? Voltam a ele mais voluntariamente após a morte? Essa importância atribuída a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? Olha que interessante, olha a pergunta do Kardec, ele já está praticamente respondendo. Eles colocam: a afeição dos espíritos por certos lugares é inferioridade moral. Então, os espíritos inferiores, os espíritos sem conhecimento, os espíritos que ainda não adquiriram o aprendizado, vão se ligar a lugares: eu quero ser enterrado ali, eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas lá, eu quero isto, eu quero aquilo. Não tem nenhuma ligação, é uma roupa velha. Se eu dou uma roupa velha, eu não vou ficar atrás. Olha onde você pôs aquela roupa que eu dei. Se eu joguei fora, eu vou no lixo ver onde o lixeiro está levando. Não, é uma roupa usada. Eu posso e devo ser muito grata a este corpo, a esta roupa que me serve, me serviu durante muito tempo. Quando a gente desencarna, a gente tem que ser muito grato. Hoje, aqui encarnada, eu sou muito grata. E eu cuido dessa roupa que me serve e que me ajuda a aprender. E é assim que a gente tem que ver. É uma vestimenta que nós utilizamos para poder estudar e aprender aqui neste planeta. A afeição dos espíritos por certos lugares é inferioridade moral. Que diferença faz um pedaço de terra em vez de outro para o espírito elevado? Não sabe que sua alma voltará a unir-se aos que ama, mesmo que seus ossos estejam separados, né? Então é aquela questão, quanto mais elevado, mais desmaterializado, mais desligado da Terra. É uma questão só das pessoas, às vezes, né? Quando as pessoas querem colocar todo mundo junto num determinado cemitério para facilitar a vida do encarnado que vai lá. Mas para o desencarnado não tem o menor sentido. Aí ele continua dentro do que eu estou falando, né? Na mesma questão. A reunião dos restos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada como uma futilidade? Olha que interessante, os espíritos respondem: não. É um costume piedoso, um testemunho de simpatia por aqueles que se amou. Colocar todo mundo junto, colocar numa lápide, colocar num determinado lugar, é um gesto piedoso, né? É um gesto de simpatia, de reunião, digamos assim, das roupas usadas de todos aqueles que nós amamos. Então aqui, a reunião dos restos mortais de todos os membros de uma mesma família deve ser considerada uma futilidade? Não. É um costume piedoso, um testemunho de simpatia por aqueles que se amou. Se essa reunião importa pouco para os espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças ficam mais concentradas. Facilita a vida dos homens, né? Da humanidade, daqueles que estão encarnados. Homens aqui no sentido de humanidade, né? A alma, ao retornar à vida espiritual, é sensível às homenagens prestadas aos seus restos mortais? Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas ficai cientes de que, com frequência, há espíritos que no primeiro momento de sua morte material experimentam grande prazer com as homenagens que lhes são prestadas, ou ficam tristes por abandonar seu envoltório, pois ainda conservam alguns dos preconceitos da vida terrena. Vai sempre ser ligado ao que tipo de vida se levou, que eles estão colocando aqui. A alma, ao retornar à vida espiritual, é sensível às homenagens? Vai depender do tipo de vida que ela levou, vai depender de quanto ela está apegada ainda, né, ao plano terrestre, quanto ela está apegada à vida material, de quanto ela era apegada à matéria. Então ela continua ligada às coisas da matéria, ela vai continuar ligada às vezes até a casa, a família, ela volta e tenta falar com os familiares, tenta ficar, porque ela está ligada ali, ela não consegue se desligar e ir para o plano espiritual. Então ela vai
digamos assim, se sensibilizar por aqueles que estão homenageando, e vai se sensibilizar com aqueles que estão falando mal, que estão ali, que não sentem a sua partida. Aqui vem uma pergunta interessante. O espírito assiste ao seu enterro? Eles respondem muito frequentemente, mas às vezes não se dá conta do que se passa, se ainda se encontra em perturbação. Então vamos lembrar que nós já vimos em questões anteriores, né? A questão de logo após o desencarne. Eu sempre comento 5 desencarnes, um diferente do outro, do livro Obreiros da Vida Eterna. Então ela vai, às vezes está adormecida, o plano espiritual adormece para ela não sentir aquela turbulência da família, do sofrimento. Às vezes ela pode estar acordada, e nós vamos ver isso no livro Voltei, do irmão Jacó, que ele pede, ele ajuda ao desligamento, ele participa do seu próprio desencarne, e ele pede ao Bezerra de Menezes, logo que ele desencarna, ele está ali lúcido, conversando com o Bezerra de Menezes, para ficar no velório, para acompanhar ali o seu velório. Então, o que eles estão colocando aqui muito frequentemente, dependendo do conhecimento, dependendo da elevação, dependendo da situação que o espírito está, e às vezes também dependendo da situação familiar. Nós vamos ver ali a questão, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, no caso do Dimas, ele até tinha uma certa preparação, mas a família estava prendendo ele ali como se fosse uma rede. Então eles precisam fazer com que ele aparente que está bem, né, que ele tenha aquela melhora ali, aquela melhora que a gente chama de melhora que precede o desencarne, para que a família se afaste e vá descansar. E aí eles conseguem desligá-lo e eles o adormecem por causa do desespero dos filhos, do desespero da mulher por desconhecimento, né, por falta de um entendimento maior. Então é o que ele coloca aqui. O espírito assiste seu enterro muito frequentemente, mas às vezes não se dá conta do que se passa, porque ele está no sono, ele está meio adormecido, ele está meio desligado. E outros muito lúcidos, como no caso do irmão Jacó, e se eu não me engano do Samson, que é um amigo do Allan Kardec, que no velório dele, ele pede para uma médium ou um médium, né, eu já comentei isso aqui no nosso estudo passado, na leitura das perguntas passadas, ele pede para essa médium incorporá-lo, e ele fala ali, agradece ao corpo, né? Ele realmente conversa com eles ali durante o seu velório. O Kardec continua na mesma pergunta. Ele fica lisonjeado com o número de pessoas presentes em seu funeral? Resposta: mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Aqueles que estão lá com verdadeiro amor, com verdadeiro sentimento de saudade, né? Puxa, vou sentir falta, vou sentir saudade, que falta vai fazer. Aqueles que estão ali com amor verdadeiro, ele vai sentir, né? Ele vai sentir, vai falar, vai estar ali, puxa, que bom, né, fulano, vai sentir minha falta. E outros, dependendo do que estão colocando ali, ele vai se chatear. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os sentimentos, com as vibrações que nós irradiamos durante um velório, as conversas que se tem ali, né, durante um velório. A gente tem que lembrar que os espíritos amigos, e dependendo do entendimento, dependendo de que posição que aquele espírito está, né, na sua evolução, ele está ali participando, ouvindo, sentindo as nossas orações, lembrando junto conosco das boas lembranças. É importante que a gente tenha esse conhecimento e tenha esse cuidado de emoções, de sentimentos, e que lembranças nós vamos ter ali durante o ato, que tem que ser muito respeitoso em relação àquele que desencarnou e respeitoso aos seus familiares. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Quase sempre. Olha que interessante, os espíritos colocam, quase sempre. Deus assim o deseja para a sua própria instrução e castigo dos culpados. Então, quase sempre ele participa ali no caso, principalmente em países com leis um pouco diferentes da nossa, como nos Estados Unidos, que se faz
que se faz um testamento, porque aquilo que não é colocado em testamento, 50% fica para o governo, então eles deixam as coisas em testamento, então os desencarnados estão ali. E aqui no nosso caso, que é feito inventário, que é feito uma série de coisas, às vezes aquele irmão é trazido ali por castigo mesmo, para ele ver, ele se desdobrou, ou ele se apegou tanto, ou ele não entendeu que aquelas coisas, ou aquela casa, ou aquela empresa, ou aquela situação faziam parte só daquela ilusão, faziam parte do aprendizado, do caminhar. Nada é nosso, essa casa não é minha, esse corpo não é meu. Eu estou aqui representando um papel e eu estou utilizando esta casa como abrigo. E tudo que está aqui pertence ao planeta, pertence a Deus. Nós somos comodatários, né? Nós estamos aqui por empréstimo, usando esse corpo, usando a casa, usando o apartamento. É um empréstimo, nada é nosso. Então ele coloca: os espíritos daquele que acaba de morrer assistem às reuniões de seus herdeiros. Quase sempre Deus assim o deseja para a sua própria instrução, para que sirva de aprendizado, seja uma lição marcante e castigo aos culpados. É então que o espírito julga o que valiam os protestos que lhe rendiam. Para ele, todos os sentimentos estão às claras, e a decepção que experimenta, vendo a cobiça dos que dividem seu espólio, esclarece-o sobre o sentimento deles, mas chegará a vez dos que motivam essa decepção. Então ele está ali vendo e se decepcionando com o filho, se decepcionando com o genro, se decepcionando com o sobrinho, se decepcionando com a esposa. Ele está ali se decepcionando com as pessoas que estão dividindo as coisas e pessoas que não têm o menor interesse, não têm o menor respeito, às vezes, com obras que aquelas pessoas realizaram, né? Encerram obras lindas, encerram ajudas que às vezes a pessoa lutou a vida inteira para montar, para ajudar, ou para trabalhar por um orfanato, por um asilo, por uma casa espírita, ou por um asilo, um orfanato de uma assembleia evangélica, ou seja a religião que for. A família vai e não continua, para, encerra, ninguém quer saber de nada, ninguém tem interesse pelas coisas que eram importantes para aquela pessoa que desencarnou. Isso serve como aviso, serve como aprendizado, e aqueles que estão ali decepcionando, seja para o bem, seja para o mal, né? Porque estão às vezes como aves de rapina ali, querendo tirar do outro, né? Aquelas brigas homéricas, famílias que se dilaceram, né? Se separam, um não fala mais com o outro por causa de briga de herança, se batem literalmente, se rolam no chão. Coisas terríveis acontecem em divisões de herança, servem de aprendizado para aqueles que estão ali, servem de aprendizado para os que se foram, e aqueles que estão ali vão desencarnar e vão sofrer o efeito dos seus sentimentos, das suas emoções. É o que ele diz, mas chegará a vez dos que motivam essa decepção. Eles, né, tem um cemitério no Recife, se eu não me engano, que ele tem na sua entrada uma frase singular. Ele diz: nós que aqui estamos, por vós esperamos. E é uma grande verdade, né? Os espíritos estão ali esperando por aqueles que vão se encontrar com eles no plano espiritual, né? Uma metáfora, porque eles não estão ali, né? Nós sabemos, estão continuando a vida, estão no plano espiritual, mas de uma certa forma é uma lembrança que todos nós temos que ter. Aí o Kardec continua aqui: o respeito intuitivo que o homem testemunha pelos mortos em todos os tempos, em todos os povos, é um efeito da intuição que ele tem da existência futura? Olha a pergunta. Aquela intuição de respeitar os mortos, de colocá-los no lugar de enterrar, isso vem desde que o mundo é mundo, desde que o homem começou a se juntar, desde que o homem começou a trabalhar em grupo, né? Começou a ter família. Os homens
enterram os seus mortos ou fazem alguma homenagem aos seus mortos. Então ele coloca o respeito intuitivo que o homem testemunha pelos mortos em todos os tempos, em todos os povos, é um efeito da intuição que ele tem da existência futura? A resposta é a consequência natural dela. É a consequência dessa intuição, dessa certeza da vida após a morte, que a vida continua, de que nós nos reencontraremos. Então ele cuida dos despojos, né, daquele que lhe foi caro, mas intuitivamente lá dentro nós sabemos que nós nos encontraremos de novo. E todos os povos, em todas as épocas, em todas as religiões, têm intuitivamente esse sentimento. É o que ele coloca. Essa é o efeito da intuição que ele tem da existência futura? Pergunta do Kardec. Resposta: é a consequência natural dela. É a consequência natural desta intuição. Sem isso, né, sem essa intuição, o respeito pelos mortos não teria sentido. Sem essa intuição, sem essa certeza de que a vida continua, não teria sentido esse respeito, esse cuidado para com os mortos, né? E aí nós precisamos sempre ter em mente que, embora nós espíritas temos essa consciência, sabemos que a vida continua, que a verdadeira vida é lá, é no plano espiritual. Nós temos que respeitar todas as crenças, todos os sentimentos. Aquelas pessoas na nossa família que têm necessidade de irem ao cemitério, vamos acompanhá-las, vamos respeitar os seus sentimentos e vamos colocar para ela, porque isso é um consolo. A vida continua, nossos entes queridos estão estudando, estão trabalhando, estão continuando a sua jornada e nós os encontraremos quando para lá formos. Então, vamos continuar o nosso estudo na nossa próxima reunião de estudos. Nós vamos mudar de capítulo, nós vamos para o 7º capítulo, Retorno à Vida Corporal. Até lá!